Vozes da Vez. Oferecimento Natura Musical. Há 20 anos nos encontramos na música. Stephanie, finalmente, Olá, no Vozes Pá. da Vez para lançar Boom. Sim, que bom estar aqui com você. De A novo. gente esteve juntas há 2 anos, Há 2 nesse anos. mesmo Vozes da Vez. Sim. Na época, o disco estava bem embrionário, começando a ser pensado. Sim. E aí eu queria que você contasse pra gente como está sendo 20 anos de carreira, 3 anos de gestação de um disco. Como é que está sendo esse momento, que imagino que seja muito esperado por você, né? Nossa, eu estou muito feliz, muito, muito feliz. Estava até conversando com meu marido, fazia tempo que sabe, não enxergava uma perspectiva. E tá tudo tá fluindo muito bem, assim, as pessoas estão se identificando. Porque até então, o que acontecia? Estava finalizando o disco, quando finalizou, na verdade, eu falei assim: "Meu, tô satisfeita, tô feliz", né, tava todo mundo feliz, Grow feliz, Ganja feliz, o pessoal da Jambox feliz. Ah, e é isso. E daí a gente fica pensando: "Como que vai ser depois?". Daí eu falei assim: "Bom, independente do que rolar, eu tô feliz". E agora eu tô mais feliz ainda, porque tá fluindo, tá chegando nas pessoas, né. Eu tô vendo que muitas pessoas que não conheciam o meu trabalho, estão conhecendo, então Sim. tá sendo um momento, assim, de realização, assim. Boom é uma palavra em Iorubá, Em que Iorubá, significa meu presente. é um É um presentão, né? presente, é um presente, em vários sentidos. Você me contou, quando a gente conversou, que o seu avô era sambista. Sim. Eu queria que você começasse situando os nossos ouvintes um pouco, de onde vem a sua musicalidade? A minha musicalidade vem de família, com certeza, né, porque meu avô era vice-presidente de uma escola de samba em Santo André, sou do ABC Paulista, né. Então, assim, família grande, final de semana, todos os primos, muitos primos reunidos, os tios, as tias, minha avó cozinhando, com as minhas tias, escutando muita música, aí tinha os ensaios, a gente subia para a quadra, ficava lá na quadra. Meu pai, ele tinha uma ala, que se chamava Ala Ferro e Fogo, então, todo finalzinho de ano e Maravilhoso o nome começo da de aula. Ala Ferro e Fogo, maravilhoso. E daí minhas tias ficavam costurando as fantasias, daí eu lembro do corredor da casa da minha avó com as sapatilhas e o pessoal colocando purpurina, minhas tias costurando lá no fundo da casa da minha avó, então eu tenho muito essa lembrança fora, né, aí tem essa geração que era meu avô com os que meus tios tocavam na bateria da escola de samba, tanto que eu morria de vontade de aprender a tocar caixa. Aprendeu? Ainda não, mas tá na meta. E depois veio com meu primo, né, meu primo Seu ele primo que tinha várias fitas cassetes e que sim, te sim, que me influenciou muito, o meu irmão que era DJ, então eu acabava escutando e eu acabei entrando nesse universo, assim, e me apaixonei. E quando é que você tomou consciência da sua profissionalização nesse universo? Nossa, demorou, viu. Demorou porque, quando eu comecei a cantar rap, era uma parada que eu fazia muito por amor. Eu acho que na época que eu cantava rap, eu acho que por ter poucas mulheres, eu achava que não ia me dar um futuro, sabe, financeiro falando. Até que eu trabalhava em loja, sempre trabalhei no comércio, trabalhando, 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 até que eu comecei a receber muito convite para fazer show. E eu sempre tinha que chegar para minha chefe e: "Meu, vai rolar um show em Porto Alegre, tudo bem?". "Ah, tá bom, tudo bem". Aí foram rolando os convites, daí chegou uma hora que eu peguei e falei assim: "Meu, tenho que decidir, ou eu continuo trabalhando aqui, eu vou fazer qualquer outra coisa", que eu já tinha entrado em várias faculdades e nunca tinha rolado nada, nunca consegui dar continuidade. Mas chegou um momento que eu falei: "Não, eu quero a minha carreira, vou em busca disso". Aí no começo eu passei maior veneno, passei um sufoco, né, porque as oportunidades elas são bem restritas, mas é muito legal que eu vejo que, sabe, foi desatando nós. Sim. Foram desatando nós, que aí eu fui encontrando pessoas, até aí eu, depois de um bom tempo, eu entrei na Jambox também, né, e aí Nesse meio teve o Rimas e Melodias, teve que foi, imagino, um sim, baita trampolim. sim, sim, foi.
E assim, o Rimas foi, eu sempre falo, o Rimas foi um projeto muito abençoado, onde, na verdade, a gente ia fazer apenas uma cypher, e quando a gente chegou no estúdio, Espera aí. O que que é uma cypher? a cypher é quando MCs se reúnem para soltar um verso. Cypher? Nunca ouvi essa Sim, expressão. cada um solta um verso ali. E a intenção era essa, se reunir para fazer essa cypher. Só que quando a gente chegou no estúdio, a gente Só começou. mulher? Só mulher. Eu, Tássia Tássia Reis. Reis, Drica Barbosa, Carol de Souza, Altiniz, Tatiana Bispo e DJ Maíra. Bom, pra gente ver que tá tudo aí. Sim, sim. Muita coisa aconteceu. E eu lembro que no estúdio, quando a gente foi ensaiar, aí a gente foi percebendo que eu tinha música com a Tati, tinha música com a Tássia, e a Tássia tinha música com a Drica, que tinha com a Carol, e a Altiniz tinha música com a Tati. Gente, podemos fazer uma apresentação de tudo isso. E fluiu, o pessoal gostou pra caramba. Vamos fazer um disco? Vamos fazer um disco. Aí eu lembro que a gente foi para Red Bull e em 10 dias a gente fez o disco. Era tão bom o período que a Red Bull apoiava a música, Sim, né? sim, Que muito bom. tristeza eles terem parado de Sim, era apoiar. muito bom. A gente está falando de quanto tempo atrás, Steph? 2016, 2017. Tá. E aí, eu queria te fazer a pergunta que você já não deve estar aguentando mais responder. Pode falar? Por que você demorou tantos anos para lançar o seu primeiro disco? Vários motivos. Os que você pode falar. Insegurança, problemas pessoais. Eu lembro que antes do Rimas, quando a Tati, que é minha amiga, aquela que teve a ideia do projeto do Rimas e Melodias, quando ela falou de fazer o projeto, eu falei assim, ai meu Deus do céu, mas agora eu ia fazer meu disco. Daí veio o Rimas e a gente girou muito. Aí depois quando eu estava grávida da Malena, que eu comecei a lançar singles, né? Vou lançar as músicas que eu tenho. Comecei a lançar vários singles, aí eu engravidei. Não, eu vou dar conta, eu vou fazer. Ah, a gente sempre acha Eu que vou dá. Só Deus fazer. sabe como eu tô Nossa, aqui. não consegui. Não consegui. E depois veio a pandemia. Aí, depois da pandemia, eu, eu já estava mais preparadona, já me sentia mais segura para eu já saber o que eu queria entregar. Mas o engraçado é que você contando, você nunca parou, né? Não, nunca, nunca. Até mesmo quando eu achava que teve momentos que eu queria desistir, mas vinha. O que que te fez continuar? O amor, amor, porque eu vejo assim que. E hoje eu olho e falo assim, nossa, graças a Deus que eu não desisti. Graças a Deus, porque eu sempre fiz por muito amor. Muito amor. Não, vamos lá. Sem dinheiro, e vamos lá, e vamos lá. Demorei muito para ganhar dinheiro cantando rap. Mas eu acho que estava dentro de mim, no meu inconsciente, se você desistir, você vai se arrepender, porque isso faz muito parte de você, sabe? Vinha isso. Até mesmo por isso que eu escrevi a Fugir não adianta eu estar no disco, né? Sim, sim. Fugir dos meus sonhos, porque eu sei que eles iam me perseguir, se eu desistisse do meu sonho, eu ia me arrepender lá na frente. Então eu fui fazendo na maciota, né? Fiz várias colaborações. Qual o seu signo? Escorpião. Ah, explica muita coisa, Ah, é? né? Sabe o que eu acho curioso na sua trajetória? Que você vem de uma família de sambista, mas o rap que te conquistou. Sim, sim. É Você muito. sabe por quê? Nossa, eu não sei o porquê, meu. Foi muito indiretamente foi entrando na minha vida o rap, porque meu irmão que escutava muito rap, e eu comecei a escutar por influência do meu irmão. Meu irmão, ele fazia bailinhos de garagem, anos 90 ali, ele tinha muitos discos, daí tinha o par de toca-disco que de vez em quando ficava lá em casa também, ele me ensinou a fazer umas viradas, tanto que eu queria até ser DJ, eu já tive vontade de ser DJ. E eu acho que assim, foi entrando, sei lá, parece que foi um encontro mesmo, parece que a cultura, o rap, em um certo momento ia me encontrar e a gente ia criar esse laço que não tem mais como largar. Você acredita em destino? Eu acredito, eu acredito muito em. Você acha que tudo que você viveu até aqui, de alguma maneira, estava predestinado a Eu acontecer? acho. Eu acho porque várias vezes eu já tentei Ir
para outro lugar? Já, várias. Que aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu já tinha um Humberto, eu trabalhava na Nextel, o pessoal tinha me convidado para fazer uma entrevista e eu ia fazer um show, porque ia rolar uma apresentação. Eu lembro que foi eu e o Rincon para BH. Uma das participações do disco. Sim. E eu lembro que eu precisava entregar aquela entrevista e eu lembro que eu, na hora do almoço, e assim, eu sempre fui de fazer as coisas certinhas, assim, só que eu precisava entregar a entrevista naquele dia, porque senão não ia sair, e na minha cabeça tava, eu não vou deixar passar, eu preciso fazer isso. E eu acabei me atrasando, saindo do horário do almoço, nossa, e bem no dia, o pessoal nunca ia lá. O coordenador, ele chegou no quiosque. E você não estava. E eu não estava. Hoje eu olho para isso, eu vejo, é porque eu não tinha que estar lá. A vida estava te dando vários sinais, né? Exatamente. São os sinais. Vários, vários, vários sinais. Eu fui recebendo e eu fui entendendo. E hoje eu tenho a consciência de tudo isso. Antes eu não entendia, né? Mas hoje eu tenho total consciência. E aí Amadurecer é bom, né? é muito bom. Hoje eu sou muito atenta aos sinais. Muito, 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 muito. Assim, eles são muito sutis, né? Então eu tô mais atenta a isso. A gente falou que o Rincon é uma das participações de Boom, mas o disco tem 10 faixas e uma renca E uma renca. de participações. Tem Lua de Luna, tem Emicida, que não participa de qualquer coisa, diga-se de passagem. Sim. Tem Rashid, Negadiza, tem Mamundi, Maravilhosa. tem Rodrigo G, tem Jonathan Fer, tem a Isa, Sabino, Ana Tiju, que é uma chilena maravilhosa. Maravilhosa. É o Rincon, que a gente já falou. Esqueci de alguém? Kamal, você falou. Esqueci de Kamal, que é uma pessoa muito importante na sua vida. Como é que foi reunir essa galera toda? Boom é um presente, né? Porque, assim, ter todas essas pessoas, esses artistas no meu álbum, quando eu olho, eu pego assim, meu Deus do céu, eu consegui. Foi uma loucura, porque, assim, é a agenda de todo mundo, e bater agenda, Com a mas... agenda do seu produtor, que é mais estrela do que todos eles, eu Sim, imagino. mas... Estrela no melhor sentido da coisa, porque ele realmente tem uma agenda muito cheia. Sim, mas fluiu muito bem, e, assim, todas essas pessoas são pessoas que eu admiro muito, pessoas que eu já trabalhei, a Cris é minha amigona, o Kamal é meu irmãozão, assim, a Isa Sabino é uma artista que ela é incrível e a gente já estava conversando em fazer uma música juntas. A Negagiza é uma mulher maravilhosa, que eu sempre fui fã. Que tá aí há mó tempão sim, também, e que na bandeira. eu lembro que em 2007, 2008 eu falei para um amigo meu sonho é fazer um som com a Negagiza. E rolou, assim, né, depois de muitos anos acabou rolando. Então, e eu lembro que quando eu fiz o convite, né, até mesmo antes mesmo de, quando a gente estava escrevendo o projeto, No Natura do Musical, Natura, né? Que tem a chancela, é um disco com a chancela sim, do sim, Natura sim, Musical. e eles super toparam, aceitaram, daí eu mandei a música para eles, o pessoal gostou da ideia. Você gravou presencialmente com todos esses nomes? Com a Ana Tijunão, A chilena. a Isa Sabino também, ela é de BH, e a Negagiza do Rio de Janeiro. Aí não, mas todos os outros foram E como é que era o presencial. clima nesse estúdio? Nossa, eu lembro do dia que a gente foi gravar a Mate com os meninos. Gente, foi maravilhoso. Porque estava todo mundo feliz de estar junto, sabe? E de ver você lançando finalmente o seu E disco, né? também, ia todo mundo lá, e a gente conversou muito, a gente riu muito, daí a gente gravou, todo mundo gostou muito, depois a gente saiu e foi celebrar. Foi muito bom. Assim, eu tenho muitas memórias boas, assim, desse processo do disco, assim, foi muito maravilhoso, aprendi muito, muito, muito. Eu fui muito tô até entrando num outro assunto, mas eu fui muito no meu eu mais profundo, sabe? Aprendi muita coisa. Foi um processo de cura, foi um presente, foi um processo de cura, aprendizagem, assim, para conseguir começar um novo ciclo. Você não está entrando em outras coisas, é porque uma coisa puxa a outra mesmo, né? É. Quais as curas que você precisou
cicatrizar internamente, para que esse disco pudesse vir ao mundo? Aceitação, luto, o medo, muitos sentimentos. Eu acho que todo mundo tem isso, mas esse processo me mostrou que, meu, é possível encarar o que tá vindo aí. Tá bom, vamos encarar. Eu acho que hoje eu tô vendo a vida mais assim: "Opa, tem para fazer? Vamos, bora". Você, em algum momento da sua trajetória, você teve medo de colocar para o mundo aquilo que você escrevia? Tive, tive. Eu acho que em colaborações não, porque, sei lá, chegava até mim, eu me identificava, eu sabia o que eu tinha que falar ali, mas eu acho que quando não tem situações que, fazer para os outros é muito mais fácil do que fazer pra gente? Tem um ditado que define muito isso, que ilustra muito isso: "Casa de ferreiro, o espeto é de pau". Então, é muito isso. E aconteceu muito isso, né. Nossa, mas depois que principalmente passando pelo processo, você vai a gente vai vendo que é fluido, não tem que ter medo, sabe. Eu nunca tive medo de colocar as minhas verdades, até mesmo porque desde quando eu comecei a cantar rap, eu já tinha essa consciência que, meu, eu tô com o microfone, é tudo no meu nome, então eu vou ter que segurar o BO. Mas eu acho que, foi muito nesse sentido de: "Putz, é um trampo meu, mano". E assim, eu tive muita pressão, as pessoas sempre me cobravam: "Cadê? Cadê? Cadê?" Daí eu precisava: "Preciso entregar, preciso entregar, preciso entregar, preciso fazer". Eu acho que isso foi me travando também, né, porque as Imagino. pessoas esperavam, elas me cobravam, então eu tinha essa cobrança de: "Eu preciso entregar o melhor". Mas com o tempo a gente vai amadurecendo as ideias e: "Meu, eu posso entregar isso aqui, gente". E tá tudo certo. Quem se identificar bem, quem não se identificar, tá tudo certo também, que a gente não agrada a todo mundo. Eu acho que o que importa mesmo é a gente conseguir olhar com satisfação, se sentir satisfeito, né. O processo de transformar esse disco em show está sendo como? Tá sendo bem bacana, tanto que dia 26/6 vai ter lá, você está super convidada. Todo mundo que tá aí escutando também Aproveita para estão divulgar. convidados. Vai ser uma noite linda. Casa Natura Musical, porque você não disse o lugar, então as pessoas Sim, não vão saber Casa onde ir. Natura Musical, dia 26/6, lançamento de Bume. Sabe uma coisa que eu gostei de saber? Que você pretende apresentar, não sei se todos, mas alguns shows, no estilo bem tradicional do hip hop, né, Sim, você com o MC. com MC, vai ser isso. E aí é meio que tá nua no palco, né. Nua, e eu tenho uma e vai ter uma tem uma surpresa maravilhosa, mas eu acho que será que eu falo? Eu Vou acho. falar. Bume, né, a gente vai fazer os shows agora, e eu não vou estar sozinha, eu vou estar com a Ieda Rios. Ieda Uau! Rios, maravilhosa. Ieda Rios é uma das primeiras é a primeira MC Sim, de sim. Santo André, da minha cidade, Sabe né. como é que eu conheço? Se eu não estou trocando as bolas. Vou até fazer um parênteses, qualquer coisa a gente tira isso da gravação. Tem uma MC que morreu, jovem, famosa, sabe de quem eu tô falando? Agora, Não, já tem um recente, tempo, há ela morreu. muito Ela era tempo, ela era super do hip hop, uma, tipo, a considerada Dina Di, a de Dina Nadir. Di, Eu acho que eu vi um documentário dela que tinha um depoimento da Inês, da Ieda, da Ieda, Ieda Rios. da Ieda. A Ieda Rios é maravilhosa. Pode ter sido isso? Elas tiveram Po ligação? Pode ser, porque eu acho que elas trabalharam ali na mesma época, anos Então é isso 90 mesmo. ali, então pode Então vou voltar para falar certo. tá, Conheço a Ieda porque assisti a um documentário contando a história da Dinadi, que é esse farol, né. sim, E ela dava um depoimento. sim. E eu me lembro que eu fui pesquisar quem era. Eu achei muito, muito, muito visceral o depoimento Sei. dela. A Ieda é uma artista incrível, com uma voz incrível, ela canta muito e ela rima muito também. E eu lembro que teve um dia eu conversando com o Ganja, pensando no show, como que vai ser o show. Ele: "Eu acho que você tinha que ter uma pessoa do seu lado".
E eu fiquei pensando, 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 e me veio Ieda. Mas daí eu fiquei pensando, mas é a Ieda, gente. Será que, né? Porque ela é, para mim, a Ieda ela é muito grandiosa, Sim. né? E eu fiquei um pouco com receio, mas daí eu fiz o convite, né? Receio de será que ela ia aceitar ou não. E quando eu conversei com ela super aceitou, super topou e vai Isso ser de ter maravilhoso. esses nomes todos te chancelando, te acalmou? Você já te deu segurança? Deu. Dá, né? Não tem como, né? Caramba, É que eu acho tipo, que deve ser um misto, né, tipo, me deu é, segurança, mas agora o sarrafo tá lá em cima. mas vai igual mesmo, eu estava até falando com a Ieda hoje. Eu falei assim: "Nossa, eu estou muito feliz que você vai estar comigo, porque é mais uma força que eu tenho". Eu tenho meu DJ, que é meu super irmão, ele toca comigo há mais de 10 anos, e agora tem a Ieda. A Ieda a gente já sempre conversou muito, assim, trocou várias ideias, mas é agora que a gente está tendo a oportunidade de a gente vai ter a oportunidade de trabalhar e, meu, vai ser lindo, porque a gente está conseguindo se conectar e ter ideias de trazer algo bem grandioso, bem bonito. Você sente, Stephanie, que ao longo desses 20 e poucos anos, a sua caneta melhorou muito, a sua voz melhorou muito, seu Muito, corpo melhorou muito? muito, muito, muito. Eu era muito tímida, eu tinha muita vergonha. Eu lembro que a minha chefe mesmo, né, na época que eu trabalhava na loja, fazia parte de um coletivo chamado Pau de Dar em Doido, do ABC, né, Nado Enéas Enésimo, meu grande irmão, DJ Nato PK, fundadores ali. E eu era magrinha, pequenininha, e aquela renca de cara. Daí ela fala assim: Meu Deus do céu, e você magrinha ali, no meio daqueles caras, fiquei com medo deles te derrubar, daqueles toda agitadão, e eu toda mãozinha. Eu fui aprendendo muito. Eu sou muito grata à escola que eu tive. Muito, muito. Quando eu olho assim, eu me sinto privilegiada. Primeiro veio o Simples, com o Kamal, com os meninos, depois veio o PDD, daí depois eu comecei a ter experiência trabalhando com as meninas, que no começo eu trabalhava só com os caras, aí depois comecei a trabalhar com as meninas, a Lourdes da Luz me Sim. chamou para participar de uma faixa do disco dela, aí começou, né, a fluir, eu fui aprendendo muito, a minha voz era bem fininha, né, a gente vai entendendo certas, né, é intuitivo também, né, o como gravar, o como se portar, e eu aprendi muito, eu era muito tímida. E hoje eu sinto que o palco é meu, assim. E eu lembro que tinha a Cindy, ela é uma das MCs mais incríveis que a gente já teve no Brasil, e ela faleceu, eu não me lembro, não sei, fazem 2 anos, é bem recente. E eu lembro que quando eu comecei a cantar no Simples, ela cantava com a gente. E ela era muito desenvolta, que ela cantava, ela rimava, ela fazia um freestyle cabuloso, e ela era uma atriz e tal. E ela era muito desenvolta. Eu nunca vou esquecer dela falando pra mim, ela falou assim: quando você estiver no palco, o palco é seu, você faz dele o que você quiser, você faz nele o que você quiser. E hoje eu consigo viver muito isso, né? Eu vejo essa evolução do começo aos dias de hoje. E é muito bom. Ouvindo você falar, eu lembrei daquela frase do D2, que o hip hop é o pesadelo do pop. É. A gente fala umas verdades, né? É mui é muito legal. Acho que qualquer estilo de música tá livre para falar qualquer coisa, mas o rap não tem como. O rap, ele traz narrativas muito necessárias, né? Acho que muita gente aí conseguiu refletir em várias questões que existem no mundo por conta do rap, porque a gente traz esses assuntos que a música pop não traz, assim. Indiretamente, algumas músicas pop pode trazer, entre linhas ali. Mas a gente vem mais escancarado mesmo, para fazer a galera pensar e refletir. O rap é um ato político, né? Por isso que na mesa que a gente está conversando, o livro que está aqui em cima é Sobrevivendo no Inferno. Racionais, Muita coisa, né? é muita coisa, muita coisa. Racionais, Taíde, Rappin' Hood, MV Bill, aí tem De Menos Crime, Consciência Humana, Igog, e Rúbia, falando das mulheres agora, e Dinadi, Negrali, Cris SNJ e Nega Giza.
É muita ideia. Como diz o nosso amigo Rael, o hip hop é foda. É. Ô, Stephanie, convida de novo os nossos ouvintes para o seu show na Casa Natura. Gente, dia 26/6, na Casa Natura, a partir das 21 horas, mas eu acho que a casa abre às Às 19 19. horas, então cheguem cedo. Vai rolar uma grande celebração do meu primeiro álbum, Boom. Tá, vai ser maravilhoso, vai ser uma noite linda com muitas participações especiais, então quem não for vai se arrepender. Você está preparada para esse momento? Porque eu imagino o quanto ele deva ser esperado, né? É, sim, eu tô. A Má perguntou isso pra mim hoje, né? Como que A você Má, tá? gente, só para os ouvintes aqui É, entenderem, a assessora de imprensa dela, a Marina, a está aqui Marina, acompanhando a gravação. maravilhosa, que tá acompanhando todo o processo aí. Tá acontecendo tanta coisa linda, tanta coisa maravilhosa. Agora, próximo sábado, eu vou estar lá no Pop Load, no festival Pop Load. Não vou fazer o show do disco, né? Só um esquenta. Aí eu fui convidada para fazer o The Town também, no dia 12 de setembro. E várias outras coisas estão surgindo também. Então, eu estou muito feliz que eu ainda. O que eu estou fazendo? Eu estou ensaiando. Estamos ensaiando, aí estão sendo um dia de cada vez, para eu não ficar focada. Eu falei para a Marina: meu, essa noite eu saí a noite inteira eu estava ensaiando com show. Ai, vai ter Porque a show. cabeça não para, Não para, né? Imagino. não para, não, minha cabeça não, é o dia inteiro trampando, pensando. Porque assim, não é só a arte em si, tem as questões burocráticas que tem Claro, que resolver também, claro. né? Vai no caso do show de lançamento, como vai muita gente, muitas Convidado, tem que pensar em convidada, todo presente, aí mundo. tem que bater todo mundo, tem que Imagino. resolver bastante coisa. O artista podia ser só artista, né? Sim, é. Se bem que eu tenho um super braço, que é a Luísa Viscardi, que é minha empresária, minha irmã, minha amiga, né, a Mata com a gente, tem todo um pessoal com a gente, assim, que tá apoiando muito, assim. Eu tô muito grata, eu tô muito grata. Eu tô vivendo um momento com pessoas muito queridas e especiais, assim, que abraçaram o meu trabalho de uma maneira que maravilhosa, pessoas que eu confio, que estão comigo lá, vibrando comigo. Então, nesse sentido, eu não posso nem reclamar. Eu tô nessa fase assim, tem coisa para resolver? Ah, tá. Tem que ir na Fabi? Ela me falou, me avisou, né? E é isso, eu tô vivendo. Tô querendo viver assim, sem um dia de cada vez. É o melhor jeito de É a viver. A melhor gente que deixa a maneira. ansiedade tomar conta da gente, Sim, mas o certo é isso, né? sim, porque eu já tive uns problemas com ansiedade também, então eu já sei o que eu preciso fazer. Calma, é dia 26, tá, vai se preparando. Sim. Agora o que você tem que fazer é se preparar. Steph, para a gente encerrar, se a música não tivesse te encontrado, Hum. já que a gente falou aqui de destino, né, de predestinação, que outro tipo de arte você acha que te acolheria? Eu já entrei numa faculdade de design de interiores. Eu lembro que quando eu era pequena, eu sou apaixonada por arte. Eu acho que o mundo sem a arte não faria sentido. Nenhum. Em vários sentidos, sabe, não só na música, num todo, Sim, sim. na decoração dos lugares, sabe. Eu lembro que quando eu era pequena, eu pedia para minha mãe comprar aquela revista Arquitetura, era Casa e decoração. Arquitetura e Construção, Sim, essas sim. revistas, eu era apaixonada por aquilo, e eu tinha quando chegava os jornais, né, antes de recebia jornal em casa. Eu recebo ainda, Você tá? recebe? Olha que Eu assino bonita! Folha e o Globo Olha, ó, tá ainda. vendo só? Olha que legal. Eu cortava as plantas, eu colecionava, eu guardava numa pasta. Eu queria ser muito arquiteta, aí depois eu comecei a estudar design de interiores, e eu queria trabalhar com a decoração, e eu estava pesquisando até as decorações com grafite, e eu comecei a encontrar várias decorações lindíssimas. Então, com certeza, eu iria para esse universo. E é legal você falar disso, porque você é muito esteta, dá para ver pelas suas fotos de divulgação. É você, o seu figurino, é tudo muito organizado ali, É, né? eu gosto, porque eu acho que a magia está aí, né, nos detalhes, assim. É muito bom, a gente conseguir e eu fico tão chateada, assim, quando as pessoas não conseguem valorizar a arte, né, porque tem muitas pessoas: "Ai, artista, ai,
vagabunda, que É. isso, aquilo. Gente, imagina, é o que eu sempre falo, imagina uma pessoa que está indo para o seu escritório, imagina se ela não tivesse uma música para escutar no meio do caminho, que ela ficou lá no trânsito durante 2 horas. Não dá. O que que seria da gente sem os filmes, Sem sem os os filmes. livros? Sim, gente, a arte ela é fundamental, ela é importantíssima. O poeta, se eu não me engano, ele era maranhense, Ferreira Goulart, Hum. tem uma frase célebre que ele diz que a arte existe porque a vida não basta. A vida é isso, gente. A arte é necessária, até para quem não faz a arte, é muito necessária. E espero muito que as pessoas comecem a tomar essa consciência, até quem não gosta de sair de casa, aquela pessoa mais careta, não tem como. Bom show, sucesso, Muito que obrigada. seja um verdadeiro presente na sua vida. Tá? Obrigada. Até De a novo por próxima estar e aqui. que não demore tanto, Tá viu? bom. Que o segundo álbum não Sim. demore 20 anos. Não vai. Eu estava até falando para a Marina hoje, né? Meu, daqui a pouco eu já vou começar. Ela, vai fazer show. Mas é isso, eu quero. Acho que eu virei a chave que eu precisava.